Bem, meus amigos, bora falar um pouquinho aqui sobre a lista de pendurados, né, que o Clube do Remo tem para esse jogo contra a equipe do Cuiabá. Lembrando, né, gente, qualquer perda agora ela é significativa e gigantesca. Nós temos aqui 6 jogadores do Clube do Remo pendurados e assim, 2 deles, na minha opinião, ali cruciais, né? 3, na verdade. O Klaus está com 2 cartões amarelos, há uma grande chance do Klaus ser o titular no jogo de amanhã. O Sávio, que eu não sei porquê, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre o Sávio, tá? Mas o Sávio também está pendurado com 2 cartões amarelos. Caio Vinícius, esse cara se tornou um pilar no meio de campo, né, do Clube do Remo. Pedro Castro, Pavani e Diego Hernandes. Eu me passo do Pavani, né? O Pavani quase não joga, quase não entra em campo e o cara vive pendurado. Vocês já perceberam isso? O Pavani vive pendurado, né? Bom, gente, a informação que eu tenho é que o Sávio voltará ao time titular do Clube do Remo. E isso, sim, eu sei que o trabalho do Guto Ferreira, a gente não pode reclamar tanto, né? Porque o Guto Ferreira recuperou o Clube do Remo, que estava praticamente morto na competição, ia ficar igual um CRB aí da vida, um Operário, né? Só jogando mesmo as últimas rodadas para não valer nada, planejando já o ano que vem na Série B. Porém, o Guto Ferreira veio, resgatou o Clube do Remo e colocou o Remo de volta na briga e transformou o Remo em um dos favoritos ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, gente, mesmo com tudo isso, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui a essa escolha do Guto. Nós temos o Jorge, que é um cara que está jogando muito bem na lateral esquerda, está marcando bem, está atacando bem, se estendeu muito bem no último jogo contra o Hernandes, mas há uma possibilidade do Sávio voltar ao time titular. E aí eu te pergunto, você concorda com o Guto? Não vem com aquela resposta de o treinador mexeu, eu concordo. Não. Quero saber se tudo que você viu até agora do Jorge e que você viu do Sávio nos últimos jogos, você colocaria quem hoje? O Sávio ou o Jorge no time titular? Para mim essa pergunta ela é retórica. Ela tem uma resposta, né? Uma resposta óbvia, inclusive. É o Jorge, gente, tá? É o Jorge. Não tem como eu vir aqui e defender o Sávio. O Sávio não tá jogando nada com a camisa do Remo há muito tempo. Nessa Série B, infelizmente, deixou muito a desejar em vários jogos. Inclusive, o último que ele participou, que foi o Clássico. O Jorge entrou ali e deu uma consistência. Tanto é que quando o Garcês foi pro lado de lá, não fez mais nada. Absolutamente nada, né, no Clássico. Porque o Jorge ele tem esse poder defensivo também. Ele é um cara que consegue marcar bem, que tem uma inteligência para marcar. Eu deixaria o Jorge. A não ser que o Jorge esteja sentindo alguma coisa, machucado, alguma coisa do tipo, né? Ainda não esteja 100%. Mas eu, sinceramente, deixaria o Jorge, não há dúvidas disso. Bom, falando sobre o provável time do Remo, né? Que vai enfrentar aí a equipe do Cuiabá. O Remo tem aí a condição única de vencer o Cuiabá. O Cuiabá colocou promoção nos ingressos, né? Ingresso a R$ 10 para esse jogo. Quem dera que o Remo fizesse isso, né? Nunca vai fazer. Porque sabe que o torcedor vai. Então, ingressos aí a R$ 10, promoção do Cuiabá, para tentar atrair o torcedor nessa reta final de Série B, né? A gente acha que a nossa situação ela é complicada, a gente precisa ganhar 3 jogos de 5, né? O Cuiabá precisa ganhar 5 de 5. O Cuiabá, ele tem exatamente 50 pontos. Se ele ganhar os 5 jogos, ele vai chegar a 65, né? Que é a pontuação máxima do Cuiabá. É por isso que muitos times aí vão subir com 62, 63 pontos, né? Porque dificilmente todos aí vencerão, né? Tanto é que nós temos confrontos diretos, né? O próprio Cuiabá enfrenta o Goiás, o Remo enfrenta a Chapecoense, Novo Horizontino, além do próprio Cuiabá. Então teremos sim confrontos diretos. Mas o Cuiabá ele precisa vencer praticamente todos os jogos dele para garantir o acesso. Porque, por exemplo, se ele vencer 4 e empatar 1, ele vai depender de uma combinação de resultados, né? Porque ele somará 3 pontos. Então, gente, sobre essa questão do Cuiabá aí, a gente sabe que é um jogo de 6 pontos, independente se o Cuiabá está a 4 pontos da gente. Eles vencendo, eles vão diminuir para 1 ponto. E a gente não quer isso, né? A gente quer pelo menos manter essa distância aí. É importante que o Remo pelo menos mantenha essa distância do Cuiabá. E assim, eliminando, né, uma das equipes a outra, né? Não tem muito o que fazer. Bom, o time titular, provável time titular do Remo.
Marcelo Rangel, amanhã de manhã a gente confirma esse time, tá? Marcelo Rangel, Marcelo Rangel, meu sonho, cara. Meu sonho, cara. Igor Vinhas, tá? Se não for ele, vai ser o Léo Lang. Lateral direita, Marcelinho. Dupla de zaga, Klaus e Kaique Almeida. E e na lateral esquerda, o Sávio. Há uma grande possibilidade também do Reinaldo jogar na zaga. Eu deixaria o Kaique Almeida, tá? Eu acho que o Reinaldo voltou muito fora de forma, muito inseguro. E o Kaique Almeida vem, pelo menos, tendo boas exibições, né? Não é uma daquelas exibições, nossa, que zagueiraço, é o novo Maldini, é o novo Beckenbauer. Não, não é. Mas o moleque não vem comprometendo e a gente tem que dar, assim, aqui o César o que é de César. Então eu deixaria o Kaique, além também do Jorge. No meio de campo, Caio Vinícius, Panagiotti e também, né, o nosso querido ali e grandioso Pedro Castro. Né? Cracaço de bola, monstro. No ataque, Pedro Rocha, Nico Hernandes e o Diego Hernandes, tá? Nico Ferreira e Diego Hernandes. Eu tô confundindo as coisas hoje, né? Pô, parece até que eu tô bêbado, mas eu não bebi nada não, tá, gente? Não tô totalmente sóbrio, tá? Também não fumei nada. Se vocês eu fumou alguma, não, fumei nada também, tá? Aliás, nem fumar eu fumo. Então, e beber também não, tá? Só pra deixar bem claro. Então, gente, é o seguinte. Sobre o time do Remo, vamos lá, né? Pra que não tenha confusões. No gol, Igor Vinhas ou Léo Lang. Lateral direita, Marcelinho, dupla de zaga, Klaus, Reinaldo ou Kaique Almeida. E na lateral esquerda, Sávio ou, né, o Jorge. Meio de campo, Caio Vinícius, Pedro Castro e Panagiotti. No ataque, temos aí Pedro Rocha, Nico Ferreira e Diego Hernandes. Esse é o provável time de Guto Ferreira para enfrentar a equipe do Cuiabá, né? O Cuiabá que não vai ter o Alisson Safira, vai ter também vários desfalques aí. O mais assim pesado deles é o Alisson Safira. Tem também o Alain Pereur, né, que é um zagueiro que joga muito no time do Cuiabá, é um pilar nesse time do Cuiabá. Então o Cuiabá também tem desfalques. E o Guto, ele tem uma questão pessoal além do clube do Remo, né? O Guto, ele foi demitido do Cuiabá ali, muito questionado, inclusive. A qualidade do Guto tá mostrando, né, que com um bom time, um time com boas peças, o Guto mostra sim que ele é um técnico de qualidade. E ele vai mostrar, ele quer mostrar amanhã para o Cuiabá que sim, ele não estava ultrapassado, que era justamente o elenco que não, né, conseguia ali entender o treinador. Às vezes acontece isso também, né? Às vezes o treinador não dá liga. E tem também a questão do clube do Remo do Cuiabaço, né? A gente ainda não superou, ainda não vingou aquela derrota. Lembrando, foram 7 jogos. Aliás, 6 jogos depois do Cuiabá. Na história são 7 jogos. Foi a única derrota do Remo nesse confronto. O Remo, desde esse jogo, o Remo não perde para o Cuiabá. São 4 empates e 2 vitórias do Remo. O Remo ainda venceu na Série C de 2016, que foi a última vitória que teve nesse confronto, né? Por incrível que pareça. Depois foram 2 empates. E aí as 2 equipes foram se enfrentar agora na Série B, né? O primeiro jogo também empate. Então foi a última vitória do clube do Remo para cima do Cuiabá lá em 2016. Foi a última vez que teve um vitorioso nesse confronto, né? O Cuiabá, mais uma vez falando, só venceu o Remo uma vez. Foi justamente aquele 5-1 do Cuiabá. Se o Remo empata, se o Remo perde 2-0 aquele jogo ali, o Remo tinha sido campeão, né? Mas aí o time não tinha comprometimento, jogadores também não recebiam em dia, não dava nem para cobrar muito dos jogadores que já estavam fazendo muito além do que aquela diretoria merecia, né? A torcida do Remo sempre mereceu um time aguerrido dentro de campo. Agora tiveram diretorias aí que eram totalmente amadoras, né? Diretorias que não cumpriam com a palavra e os jogadores fingiam que jogavam, né? E chegaram na final ali, boa parte dos jogadores meio que de ressaca, porque o Remo tinha acabado de ser campeão e perderam aquele título que estava nas mãos do clube do Remo, né? Aquela Copa Verde, que até hoje a gente lamenta e é algo que ficou traumatizado na cabeça do torcedor, até porque é uma derrota, uma goleada, né? O Remo tinha metido 4-1 e conseguiu perder de 5-1 o jogo de volta e acabou perdendo aquele título e a oportunidade de disputar um torneio da Conmebol, que era a Sul-Americana do ano seguinte. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Sobre tudo isso aí, sobre esse time do Remo, sobre Guto Ferreira, sobre o Cuiabá. Deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.